Galaxiano aqui, aleluia. Já queria convidar nosso pastor principal, Bispo Jairo. Vamos aplaudir Jesus na vida dele, amém, queridos? Aleluia. Aleluia. Queridos, eu estou muito feliz. Hoje a gente estava estudando, sobre o que nós vamos ministrar. Eu já estava estudando o que nós vamos ministrar na terça-feira que vem. E eu tenho certeza, no meu coração, não por causa de mim, mas por causa de Jesus, que o Espírito Santo de Deus vai te trazer revelação. Ele vai trazer revelação no seu coração a respeito, de por que você faz as coisas. E quando a gente entende que nós fazemos as coisas, e isso tem muito a ver com o quanto Deus nos perdoou, faz toda a diferença. Entende? Mas hoje nós ainda não vamos chegar lá, porque eu estou tão empolgado que eu já estou falando da terça que vem. Feche teus olhos, peço para Deus ministrar no teu coração em nome de Jesus. Pai Deus, em nome de Jesus, queremos ouvir a tua voz, queremos ser ministrados pelo Senhor e queremos, ó Pai, alcançar a revelação e entendimento da tua palavra, Pai. Ó Deus, para que cada dia mais e mais vivamos uma vida cristã, ó Deus, tão intensa, tão, ó Pai, ó Deus, fluindo um relacionamento de intimidade, de alegria, de prazer, ó Deus, de viver debaixo dessa graça tão maravilhosa, Pai. Ó Deus, que nos cerca de todas as formas, que nos abençoa de todas as formas, de todos os jeitos, Pai. Ó Deus, e vivemos, ó Pai, uma vida de alegria, vivemos uma vida de fé, vivemos uma vida de paz acima de tudo, e vivemos na certeza de que somos amados, somos aceitos diante do trono da graça pelo Pai, ó Deus, que nos ama, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar. Querido, falando sobre esse tema, tão importante. Vou abrir aqui que eu pensei que nem abri ainda. Esse tão importante, que é uma verdade, que existe, muitas vezes as pessoas não têm entendimento, a maldição do pecado e da lei. E a gente já falou nas duas últimas terças sobre a importância que é a gente não viver a nossa vida fundamentada na obediência, ou seja, o cristão foi chamado para viver pela fé e não somente pela obediência, ou seja, pela justiça própria, pelo mérito próprio, mas ele foi chamado, ele foi desafiado a viver pela fé. Foi isso que Deus fez conosco. Irmã, pode deixar, o menino está só louvando a Deus, não atrapalha não. Pode deixar à vontade, não tem problema não. Isso aí, graças a Deus, que o menino está aqui que é o lugar mesmo. Então é tão importante a gente entender que a gente foi chamado para viver pela fé, amém? Repita essa oração comigo. Senhor Deus, me ajude, hoje e sempre, viver a vida cristã, fundamentado pela justiça de Cristo na cruz. Viver uma vida cristã pela fé no sacrifício de Jesus na cruz. Eu creio em nome de Jesus. Queridos, e nós também precisamos aprender sobre a maldição da lei do pecado. E aqui a gente vendo sobre isso, a gente lê o texto aqui de Abraão, que foi o primeiro que a Bíblia menciona, que diz que ele creu em Deus, e porque ele creu em Deus, isso lhe foi imputado por justiça. A primeira pessoa na Bíblia que é mencionada, que isso foi atribuído a ele, porque ele creu, porque ele teve fé, foi Abraão. Ele creu em Deus. E porque Abraão creu em Deus, ele foi imputado, isso lhe foi imputado, já foi considerado como justiça de Deus para a vida dele. Ele foi reconhecido pelo próprio Deus como justificado diante de Deus. Então ele creu e ele recebeu as promessas, e ele recebeu as promessas de bênção. Então, quando eu e você, nós cremos da mesma forma que Abraão creu, nós seremos reconhecidos por Deus da mesma forma que Abraão foi reconhecido. Uma pessoa justificada, uma pessoa que foi justa.
Ele não fez nada para merecer a justificação, ele apenas creu. E quando nós temos a mesma fé, o mesmo comportamento, a mesma atitude que Abraão teve, nós seremos tratados e reconhecidos por Deus da mesma forma que Abraão creu. Amém? Então isso é tão importante. Deixa eu ler aqui um texto aqui que fala sobre Gênesis 15, 1-6. Diz assim: depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou teu escudo, teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão ao Senhor Deus: que me haverá de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse, Deus chamou ele para fora da tenda: olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E ele lhe disse: será assim a tua posteridade. Deus falando para Abraão. E olha a resposta de Abraão. Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Então, Abraão foi considerado justo diante de Deus, querido, não por ter cumprido a lei, mas simplesmente porque creu na promessa de Deus. Ele foi considerado justo. Gálatas 3, versículo 8 e 9 fala: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então por isso que eu falei no início, se você crê como Abraão creu, assim como ele creu e ele foi considerado justo diante de Deus, da mesma forma, se você crê em Deus, crê naquilo que Jesus já fez na cruz, não no que eu posso fazer, não na minha justiça, não na minha obediência, não, sabe, nos meus méritos, mas crê no que Jesus fez pela fé. Crê, apenas crê. O que acontece? A palavra de Deus diz que eu sou abençoado. E queridos, quando isso acontece na minha vida, eu fui justificado. Então, os que são da fé, os que são descendentes de Abraão. Abraão é considerado o pai da fé, amém? Mas eu creio da mesma maneira que Abraão creu. Então, Abraão é o pai, eu sou o filho. A bênção de Abraão, ela chega até na minha vida, chega até na sua vida. As promessas chegam para mim e para você, e nós podemos o quê? Receber pela fé e viver essa vida abençoada. E quando nós cremos, querido, duas coisas acontecem, duas bênçãos chegam na minha vida de maneira tão preciosa. É uma bênção dupla, que Abraão recebeu e eu recebo também. Primeira bênção é a justificação. Eu fui justificado diante de Deus. Quando eu entendo isso, quando eu tenho revelação disso, queridos, sabe, tudo muda na minha vida, porque eu tenho a ousadia, a intrepidez que provém da fé no que Jesus fez, para chegar diante de Deus e pedir, interceder e declarar e chamar à existência qualquer coisa que Deus me dirigir para fazer, qualquer coisa que Deus colocar diante de mim para alcançar, para fazer, eu vou crer, e Deus vai fazer por causa de mim? Não, mas por causa de Jesus. Mas eu creio, então eu sou justo, eu tenho liberdade, eu tenho ousadia, eu tenho a consciência, a certeza, a paz necessária para chegar diante de Deus e pedir o que eu quiser. Olha que coisa tremenda. E pedir o que eu quiser, não pelo que eu fiz, mas pelo que Jesus fez. E também, queridos, qual é a segunda bênção? O Espírito Santo. Querido, mano, todo mundo, sabe, essas duas bênçãos, elas caminham juntas, elas andam juntas. Então todo aquele que é justificado, ele recebe o Espírito Santo. E todo que tem o Espírito Santo é porque já foi justificado. Entendeu?
Todo que é justificado, ele recebe o Espírito Santo. Mas todos que têm o Espírito Santo é porque já foi justificado. Ele já foi justificado pelo Senhor Jesus. Ele é justo, é considerado, é visto como justo pelo próprio Deus. Então, queridos, isso é tão importante. Para ter essas bênçãos duplas, ter essa bênção dupla, eu não tenho que fazer nada. Eu preciso apenas de crer. É tão bom e parece tão distante, não é? A gente foi tão treinado para merecer, para fazer, para alcançar o mérito, que eu vejo que às vezes tem gente que tem dificuldade, e eu sei porque eu também tive, entende? Mas eu não fiz nada. É isso mesmo. A única coisa que eu preciso fazer é crer, acreditar, ter certeza que vem do coração, a fé que vem do coração, de que Deus está satisfeito com aquilo que Jesus fez na cruz no meu lugar. Quando eu creio que Ele já está satisfeito, querido, então eu sou justificado e recebo o Espírito Santo. Então eu tenho essa bênção dupla, e por ter essa bênção dupla, eu não tenho que fazer nada, eu apenas crer. Isso me leva a enxergar e a ver dois princípios de vida. Os que são justificados pela lei, teoricamente é possível a pessoa ser justificada pela lei, e os justificados pela fé, né? Que são apenas declarados justos, eles não fizeram nada, apenas creram e Deus declarou ele justo. Queridos, o que são aqueles que são justificados pela lei teoricamente? É a pessoa que vai obedecer a todos os mandamentos da lei. E a própria palavra de Deus diz que se ele tropeçar em um só mandamento, ele se torna culpado de todos. Ele se torna culpado de todos. Mas aquele que vive pela fé, ele não tem que fazer coisa alguma, ele precisa só crer em Deus, crer no sacrifício de Jesus na cruz, receber o Senhor Jesus pela fé, da mesma maneira que ele recebe a salvação pela fé, no sacrifício de Jesus na cruz, né? Manifestação da graça na vida dele, do mesmo jeito ele continua vivendo, sabe, crendo nessa graça maravilhosa de que ele já é justo, de que ele é filho de Deus, que as bênçãos de Abraão chegou até a casa dele, até a vida dele, até a família dele, e Deus ouve a sua oração, e o que ele pede é atendido, não porque ele está confiado no mérito dele, mas está confiado naquilo que Jesus fez, ele está vivendo pela fé. Agora, aquele que vive pela lei, querido, ele está debaixo de maldição, infelizmente. A pessoa que vive buscando merecimento próprio, ele vive debaixo de maldição. Olha só o que diz, os dois resultados, são dois princípios de vidas que levam a dois resultados diferentes. Gálatas 3, versículos 11 e 12 fala: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por ela viverá. O que é isso aqui nos leva, querida? Aqui nos leva para uma coisa muito séria, que às vezes a gente percebe na igreja do Senhor Jesus, não a nossa, falando da igreja em toda a face da terra, que é o quê? É a ideia do religioso. A pessoa religiosa, ela vai entender e ela vai pensar que ela seja justificada diante de Deus por obedecer aos mandamentos. Como? Eu sou dizimista fiel, eu vou na igreja, até na terça-feira eu vou, né? Eu participo dos oásis, olha, eu não minto, eu não faço essas coisas erradas, olha, eu faço tudo para agradar a Deus. Mas você vê que até o jeito de falar e a maneira de pensar, ele está falando, eu faço. E querido, não tem nada que provém de mim mesmo, que parte de mim mesmo, que nasce em mim mesmo, que seja feito para Deus, que consiga agradar a Deus e que me faz com que eu seja aceito diante de Deus. Ainda que sejam coisas aparentemente boas, mas se não provém de fé, não pode agradar a Deus. Então, muitas vezes as pessoas são religiosas,
E quando a pessoa é religiosa, ela não dá conta de cumprir toda a lei. E então, quando ela falta em alguma coisa, hoje eu não consegui orar, esse mês eu não consegui devolver o dízimo, hoje eu briguei com a minha esposa. E aí ele já se enche de culpa, de autocondenação, que o leva para o pecado, para a queda, né, da verdade, do pecado. Entendeu? Por quê? Porque ele é religioso, ou ela é religiosa. Ele vive fundamentado, ou seja, no mérito próprio. Eu orei, eu jejuei, eu li a Bíblia, eu fiz isso, eu fiz aquilo, e ele começa a encher de justiça própria. E a pessoa que se enche de justiça própria, a gente viu a semana passada, que a tendência natural é ela ficar toda ressentida e nascer até a amargura no coração dela. Então vai levar essa pessoa para um resultado que é de maldição na vida dela, e não um resultado de bênçãos na vida dela. A graça, querido, a religiosidade é maldição, mas a graça, ela é bênção na minha e na sua vida. A graça é bênção, porque não é, irmão? Pensa num negócio desse. Vocês não conhecem meu passado, graças a Deus, né? Mas não estou nem aí para o meu passado. Jesus já levou minhas culpas todas lá na cruz, entendeu? Eu não conheço o seu passado, e você pode falar, aleluia, não tem problema. Deus conhece, e o seu passado, Jesus já pagou lá na cruz, o sacrifício foi pago. Ei, preste atenção, você não tem nenhuma nota promissória diante de Deus. Se você está em Cristo, você não está devendo nada para Deus, e para o diabo muito menos. Entende? Isso é graça, é bênção, não é? É uma bênção maravilhosa, é uma bênção grande demais. Então a graça é bênção. Olha o que diz o versículo 14 de Gálatas 3: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Gentios sou eu e você, gentios são todos aqueles que não são judeus. Então a bênção chegou para mim em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o que? O Espírito prometido. Maldição, querido, é tudo aquilo que vem da lei. Tudo aquilo que vem da lei é maldição. E isso, queridos, é algo tão terrível, sabe? E quando a gente lê lá Deuteronômio capítulo 28, é o texto que mais nos mostra o contraste da lei. Ele fala lá no capítulo 2, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, 28, 1 e 2, e tendo aquela diligência de seguir e obedecer todos os mandamentos que o Senhor ordena, então, se você cumprir toda a lei, as bênçãos vão vir e vão correr atrás de você e vão te alcançar. Porém, se você desobedecer apenas um mandamento, a partir do versículo 14, tem uma série de maldições que também vão correr atrás de você, que também vão te alcançar, né? E não tem como você escapar delas. É a respeito da lei. E ali, querido, na maldição da lei, tem várias maldições ligadas às pessoas de maneira específica. Mas se você vai analisar elas estão em 4 grupos, né? Condenação, morte, doença e miséria. São esses 4 grupos, não é uma maldição específica, mas são grupos de maldição que se enquadram nessa classificação aqui: maldição da condenação, maldição da morte, maldição da doença e maldição da miséria. Quem não consegue cumprir toda a lei, mas os que estão debaixo da graça, preste atenção, está livre de todas estas maldições. Já pensou num negócio desse? Nós oramos aqui pela pessoa que está lá com Covid-19, ficou um pouco alarmada, mais do que o normal, porque deu positivo. Ei, queridos, se eu entendo que pela fé Jesus levou na cruz a minha doença, eu vou falar para o Covid: você veio, mas você vai embora. Em nome de Jesus você vai embora, você vai conversar com o Covid, querido. Você já sabia que Jesus já conversou com a árvore? Sim ou não? Está escrito na Bíblia. Ele chegou para a figueira e falou: nunca mais vai nascer fruto de ti. Você acha que ele falou baixo? Ele falou alto. Sabe por que eu sei que ele falou alto? Porque os discípulos escutaram. Então você vai conversar com a árvore? Não. Eu passei esses dias, eu vi uma pessoa lá abraçada com a árvore. Eu estava no maior love com a árvore lá.
né? Mas Jesus conversou com a árvore. Deixa eu dizer uma coisa: você vai conversar com a doença, você vai conversar com a condenação, você vai conversar com a miséria, você vai conversar com a morte, mas você vai conversar assim, dando ordem: ó, você não tem parte na minha vida, você não tem nada a ver comigo, então pode pegar o seu rumo, pode ir embora, você não tem nada comigo, você não faz parte da minha história, você não faz parte da minha família, você não faz parte da minha vida, então ó, vamos, vai descendo, pega, vai embora. Por quê? Porque você está debaixo da graça, você está na bênção. E Jesus levou todas essas maldições lá na cruz. Amém ou não? Amém. Jesus levou essas maldições lá na cruz. Então eu preciso o quê? Simplesmente crer. Simplesmente crer. E viver esse relacionamento com o Senhor Jesus, não de lei, não de cumprir regras e normas, mas um relacionamento de amor, de intimidade, onde eu sei o que Jesus fez por mim, e eu não me esqueço. Olha, quando eu aceitei Jesus, aquilo foi tão impactante, mas eu não vou permitir que o que Jesus fez por mim na cruz, e que tanto me impactou no início da minha conversão, caia no esquecimento e se esfria. Pelo contrário, eu vou trabalhar, e eu vou crer, e eu vou me dedicar por amor a esse Deus tão poderoso, para que essa tão grande salvação continue impactando a minha vida todos os dias, até o dia que Ele voltar, de preferência. Entende, queridos? Então não vou permitir que isso aconteça. Então eu preciso sim, graças são aqueles que creram. Os que creram estão livres da maldição da lei. Como creu Abraão, e ele foi abençoado, como nós cremos como ele crê, nós também somos abençoados. Ele foi declarado justo, e eu também fui declarado justo. Ele é o pai da fé, e nós somos os filhos de Abraão, aqueles que alcançam a promessa de Deus. Amém? Aqueles que alcançam a promessa de Deus. Então, a bênção e a maldição pode chegar na nossa vida, mas depende do quê? Lembra que nós falamos daqueles que decaem da graça, que aceitou Jesus, começou a viver pela fé, mas num certo momento ele deixou a fé esfriar no coração dele, e aí ele começa o quê? A viver religiosamente pelas obras, pela justiça própria, pela lei. E aí então ele está o quê? Decaindo da graça. Decair da graça não é perder a salvação, mas é você deixar de viver pela fé e resolver a viver, sabe, no esforço humano, na justiça própria. E aí o que diz o seguinte? Veja o negócio aqui, quando você vai lá ler, né, Deuteronômio 28, a gente vai vendo que tanta coisa terrível vai acontecendo, que tantas coisas difíceis vão acontecendo na vida das pessoas, e algo vai acontecendo assim que vai fazendo com que a pessoa vai se distanciando de Deus. Então eu preciso resolver no meu coração qual estilo de vida que eu vou viver. Eu vou viver pela fé e receber a bênção da graça, a bênção prometida a Abraão, ou eu vou viver pela lei e viver a justiça própria. Deixa eu te dizer uma coisa tão importante que a lei gera. A lei gera clérigos e leigos. O que é clérigo? Vamos supor que aqui não fosse o caso, aqui está amarrado o nome de Jesus. Eu sou o clérigo, né? Então eu sou o pastor da igreja. Aí vocês, ninguém sabe nada de Deus, só eu que sei, vocês têm que aprender comigo. Isso é o clericalismo. Quando Jesus, na graça, não tem esse negócio de clérigo. Você é sacerdote, você não precisa de mim para ir para a presença de Deus, entendeu? Você não precisa de mim, você não precisa de um sacerdote humano, o sumo sacerdote das nossas almas, Jesus Cristo. Eu olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé, aquele que é o sacerdote que sustenta a minha confissão. Ei, eu posso chegar diante dele, eu posso chegar diante do Pai por causa dele. Então eu não preciso de intermediário humano, sabe, entre eu e Deus. Quando a gente vive pela lei, a gente fica procurando um intermediário humano. Já viu aquele irmão que vai atrás daquela irmãzinha que ora, que revela? Lei traz maldição. O único intermediário entre eu e Deus é Jesus. É só Ele. Entendeu? É só Ele. E toda vez
que a pessoa vai para a lei, ela vai querer um intermediário que não é Jesus entre ela e Deus. Ela vai buscar um intermediário ali, por quê? Porque é errado, pastor, o senhor orar. Não, não é errado, querido. É errado eu buscar alguém que é um intermediário entre eu e Deus, que eu posso chegar diante de Deus, querido. Então por que eu vou pedir alguém para fazer isso por mim? Eu posso somar a minha oração, vou chamar o pastor Gilberto. Eu tenho uma demanda grande, então eu vou chamar o pastor Gilberto, vou chamar o pastor Isaac, vou chamar o Gutierrez, vou chamar minha esposa, vou chamar todo mundo para me ajudar em fé. Mas eu não peço para eles irem diante de Deus e eu fico aqui, não. Eu vou junto, vou até na frente. Queridos, vamos lá, todo mundo, Deus vai fazer na nossa vida. Nós não precisamos de intermediário, Deus faz nas nossas vidas. Entende, queridos? A lei, ela cria esses intermediários. A graça acaba com os intermediários. A graça fala para você: você é amado, você é filho, você é filha, você é aceito, você é aceita, você não precisa de ninguém, você pode ir sozinho na presença de Deus, porque Deus te aceita, Ele te ama, Ele te recebe, e Ele ouve a tua oração, e Ele ministra, e Ele faz através de você. Entende, querido? A graça nos liberta disso, desse sistema, né, que foi estabelecido, que é o sistema religioso, que é só religião. Deus não quer isso para mim, nem quer isso para você. Amém? Deus quer o quê? Que nós busquemos a Deus, que nós estejamos diante dele assim, ó, em liberdade. Quando a pessoa que está vivendo debaixo da lei, ela entra na falsa espiritualidade. Qual que é a falsa espiritualidade? Você já viu aquelas pessoas assim, que faz aquela cara assim, ela vai criando uma cena de contrição, e aí ela acha que é espiritual, e aí vai lá e fica assim como se fosse uma coitadinha, como se fosse um coitadinho, entende? E acha que isso é espiritual. Não, é carne, infelizmente. Porque quem está cheio da vida de Deus, ele está sempre alegre. Quem vive na graça, ele pode estar passando por luta, mas ele está em paz. Entende? As lutas vão vir, como nós pregamos domingo, vai vir sobre todos nós, não tem jeito. A diferença é o que a luta vai provocar em nós. A luta na sua vida só vai fazer você descobrir que Deus é o seu Pai, que na sua luta Ele está com você, entendeu? Na sua luta Ele vai te defender, Ele vai te estender a mão, Ele vai te fortalecer, Ele vai te guardar, Ele vai te levantar e você vai vencer. Se você está na graça, só vai descobrir, a luta só vai te revelar isso, entende? Então é tão importante, querido, a gente escolher qual o estilo de vida que nós vamos viver. Qual estilo de vida nós queremos para nós, para você? Um estilo de vida fundamentado na justiça própria, uma vida cristã pela fé, naquilo que Jesus já fez na cruz por mim e por você. Deixa eu dizer uma coisa que é tão importante para mim e para você. Eu falei isso lá naquela ministração do Reinando em Vida. Sabe, queridos, é tão importante, como nós falamos no domingo também, que Deus não faz troca. Deus nos mostra os princípios para a gente andar por eles, para que Ele tenha condição de derramar todas as bênçãos na nossa vida. O plano dele para a nossa vida, que é ser bem sucedido, é para que nós sejamos pessoas de sucesso, para que o nome dele seja glorificado pelo sucesso que ele nos deu. Foi tudo por causa dele, por meio dele. Nós só cremos. Amém? Então Deus quer isso para mim e para você. Então quando a gente fala de graça, e você fala assim, já que eu não preciso fazer nada, e não faz nada, deixa eu dizer uma coisa para você. Irmãos, não falta terça-feira que vem, não vamos falar sobre isso. Mas eu preciso falar hoje, eu não aguento. Sabe? Querido, como que... Veja bem. Eu vou pegar aqui o exemplo do casamento, que eu olhei os dois pombinhos ali, né? Aí, o que acontece? Imagina, a esposa recebe todo o amor do marido, ou então o marido recebe todo o amor da esposa. E um apenas faz tudo para o outro, e o outro não corresponde com nada. Querido, é normal um negócio desse? Não importa que se seja o homem ou seja a mulher,
que está demonstrando, sabe, através de ações, né, todo o amor que ele tem pelo cônjuge, e não tem nenhuma resposta. Vai ser difícil desse cônjuge acreditar nesse amor, não vai? Né? Agora imagina nós. Deus fez o que fez por nós, e aí a gente canta que ama a Deus, né? Mas a gente só fala, a gente só canta, não tem uma ação prática que demonstra esse amor que eu digo que tenho a esse Deus. Então não é porque eu sou obrigado, mas as nossas ações revelam o que a gente sente, é ou não é? Revela ou não revela? E Deus não é, Deus é uma pessoa. Deus também vê. Se eu realmente sou grato, se eu amo a Deus, você vai entender por que nós amamos a Deus terça-feira que vem. E aí eu amo a Deus. E querido, mas como que eu amo a Deus e não expresso esse amor? Não é? Como que eu não expresso esse amor? Quando eu realmente amo, é impossível não expressar. É impossível não expressar. Já viu um rapaz e uma moça apaixonada? Rapaz, ninguém aguenta ficar perto. Só fala no outro, ou na outra. É ou não é? A gente não aguenta. Fala, vamos falar de outro assunto. Não, mas sabe como é que ele é? Não, vamos conversar. Não, mas ela. Não tem jeito, querido. Se ama, vai falar. Como que eu amo a Deus e não me expresso para Ele? Entende? Quero chamar os irmãos do louvor aqui à frente. Rapaz, consegui hoje pela primeira vez. Planejei terminar mais cedo, estou conseguindo. Essa canção fala que Deus, Ele vem na nossa vida, que nós somos casa de Deus. E a gente se expressa, essa canção ela é muito linda porque a gente se expressa no sentido assim, tem liberdade aqui, muda as coisas de lugar, né? E aí nós falamos, eu sou tua casa, sou tua morada, né? E a gente até declara, o seu amor, o seu perdão é completo. Vou deixar aqui, vou fazer um spoiler aqui da terça-feira. A gente ama na medida que nós temos revelação do quanto nós fomos perdoados. Se você tem revelação que foi muito perdoado, você vai amar muito. Mas se você não tem revelação da grandeza do perdão de Deus na sua vida, você vai amar na medida da sua revelação. Entende? Quero contar você ficar de pé. E você tem a oportunidade de se expressar diante de Deus, querido. Você tem essa oportunidade tremenda, maravilhosa de se expressar diante de Deus, falando para Ele quanto você o ama, né? E cantar essa canção com o seu coração inteiro para Deus. Talvez você tenha sido religioso, você fala assim, Deus, acabou agora, não vou mais viver essa religiosidade, não vou ser uma pessoa religiosa, eu quero a tua presença, eu quero viver pela graça, Senhor. Desfrutar dessa maravilhosa graça. Eu quero receber as bênçãos de Abraão, todas aquelas prosperidade, crescimento, tudo. Deus vai fazer maravilhas, amém? Louve ao Senhor, em nome de Jesus, exalte ao Senhor. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. As coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar.
eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. Olha o Senhor. Fala, Deus, eu quero para minhas bênçãos. Oh, Deus, para aqueles que creem, eu quero, Pai, a bênção da graça, Pai. Deus, eu venho diante do trono da graça. Oh, Deus, eu quero encontrar misericórdia e achar graça diante de Ti, Pai. Deus amado, em nome de Jesus, abençoa cada um, Pai. Que o favor imerecido do Senhor, todas as bênçãos que nós não merecemos, Pai, mas recebemos pela fé, nos apropriamos dela pela fé, pedimos pela fé porque cremos, Pai, venha sobre a vida de cada um aqui, Pai, em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, até 29, todos os jovens, amém, sábado aqui às 20 horas, não deixe de estar aqui, venha receber de Deus e ministrar também a Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe o Oásis amanhã, quinta, sexta e sábado. Deus abençoe. Eu sou tua casa.